Vamos orar pelo pastor Haroldo, que tem uma palavra no coração para nós recebermos, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, para o nosso pastor. Amém. Obrigado, Senhor, por ter sustentado ele, a pastora Arlene. E obrigado, Senhor, porque Tu colocaste no coração dele uma palavra para nós essa noite. Nós queremos ouvi-la e nos submeter à Tua vontade. Usa-o poderosamente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que honra estar aqui hoje. Estou muito feliz. E é sempre bom estar num lugar assim, com um ambiente tão maravilhoso, hein? A presença do Senhor é forte nesse lugar. Deus está aqui. E eu acho maravilhoso isso, amados, porque o que eu quero falar com você hoje tem a ver com missões, mas tem muito a ver com... Nós só podemos fazer ou testemunhar algo que nós já vivemos, que nós já presenciamos, né? Então eu quero crer que hoje Deus vai estar dando um start aqui na igreja, e eu creio que vai acontecer coisas extraordinárias na vida de vocês, na minha vida, porque eu estou junto aqui, e Deus vai fazer diferença. Mas eu estava meditando na palavra, Deus colocou algo em mim esses dias atrás, porque eu sinto uma necessidade para a igreja, eu sinto pela igreja uma necessidade. Então eu tenho orado por você, eu tenho clamado por você, mas eu tenho estado na presença de Deus por mim também. Porque eu acho que passamos um ano de muitas lutas, ou uma sequência de anos de lutas assim, ministeriais, familiares, coisas que a gente vai vivendo, nosso país vivendo coisas, e a gente ouvindo muita coisa. E de repente Deus me chamou de volta. Ele disse: escuta, né? Como assim, fazendo uma brincadeira da conversa, né? Mas foi mais ou menos isso que aconteceu mesmo. É aquele testificar de Deus, ele dizendo assim: escuta, eu tenho saudade de você. Quando é que você vai me buscar de verdade? Quando que a pregação vai ficar depois da minha presença? Quando que a obra vai ser depois de mim? E eu tomei uma decisão em setembro do ano passado e comecei um ritmo diferente de devocional. Quando eu viajei, estive fora na Nova Zelândia, foi bom porque eu estava com um horário confuso. Aí eu acordava sem fazer esforço, de madrugada mesmo, né? E aí eu aproveitava aquele momento e me dedicava na oração e colocava a igreja e comecei a colocar propósitos diante de Deus. E eu entrei esse ano, eu quero ler muito, eu quero buscar, eu estou com sede das coisas de Deus, sabe? E a presença de Deus é tão maravilhosa. Amados, talvez você não tenha esse costume, mas eu gostaria de desafiar você a buscar a Deus, de você investir tempo, o teu tempo mais precioso. E quando eu comecei a buscar isso, eu disse: Senhor, eu quero conversar com a Tua palavra, eu quero que você converse comigo. Você sabia que esse livro é vivo? Ele conversa com você? E eu descobri que tem mais coisas que conversam com a gente. Tem muitos personagens dele que vêm e contam a história para mim. Eles me edificam, e alguns deles até contam uma história assim: eu só fiz besteira na palavra de Deus. Está tudo registrado aí, né? Saul vem e diz: olha, fui orgulhoso, cuidado com orgulho, né? Mas eles me ensinam todos os dias. E aí comecei a ler livros. No mês de janeiro eu li 6 livros, né? Mais Gênesis e Êxodo e uma parte de Levítico. Vocês estão num outro ritmo, né? Aqui com um plano de leitura, mas glória a Deus, fica no ritmo que o pastor colocou aí. Mas eu comecei a leitura junto com a nossa agenda lá, né? Então, estou seguindo esses planos de leitura todos os dias. Eu peguei um devocional, peguei vários livros para ler. Esses livros começaram a conversar comigo e começaram a trazer alguma coisa. E entre esses
mentores que Deus tem trazido até a minha mesa do café com Deus, né? Eu tenho recebido homens ilustres de Deus que têm falado coisas maravilhosas para mim. E num destas conversas eu vou unindo, né? Eu não sei você, mas eu estou lendo agora, nesse momento, estou lendo 4 livros ao mesmo tempo. E eu pensei que estava errado, né? Eu conversei com alguns pastores que eu me aconselho, e eles assim, não, vai em frente, né? Aí descobri que um deles, que é o pastor Luciano Subirá, disse, mas eu sempre faço isso. Eu disse, então eu quero ser que nem você, pelo menos parecido com você eu quero ser, né? Porque eu admiro ele, leio muitos livros dele, recomendo que você tenha sempre um livro à mão. Leia o máximo que você puder, mas leia muitos livros, mas não deixe de ler a Bíblia. E eu quero falar com você hoje sobre um tratamento por radiação. Né? Eu não sei aqui se alguém já teve esse desprazer, acho que tem um amigo aí que já teve esse desprazer de passar por algum momento, né? De ter que tomar algum remédio que traga um efeito químico mais profundo, não sei se alguém aqui já passou por radioterapia, quimioterapia, né? Mas eu quero falar sobre isso com você. Sabe, a presença de Deus, ela tem uma radiação divina. A quimioterapia, quem acompanhou já alguém aqui, meu irmão aí já, a gente tem acompanhado um pouquinho, o pastor Salésio que acompanha mais ainda, né, bem amigo. Mas você já deve ter algum familiar, algum amigo que passou por algum tratamento desse. Você sabe que esses tratamentos, eles são poderosos com relação ao organismo da pessoa. Estamos falando de carne. Quando alguém faz uma quimioterapia, quando alguém faz uma radioterapia, essa pessoa recebe uma influência tão forte do remédio e causa nela muitos efeitos colaterais. Mas um deles é que a imunidade, a defesa do corpo dessa pessoa baixa. Na radioterapia espiritual acontece o contrário. Quando você sofre a influência da terapia de Deus, quando a presença de Deus vem, diferente da radiação mundana aqui, física, a radiação espiritual vem e ela eleva a tua imunidade espiritual. Amém. Eu quero falar com você, e desculpa, irmão, mas eu sou muito direto, né? Eu gosto da Bíblia, e a Bíblia diz assim, irmão, esses problemas que você vive, não fique assim triste. Nosso mentor Pedro disse, porque ao redor do mundo, muitos irmãos estão passando pelo mesmo problema que você está passando. Então eu imagino que você está passando por problemas que eu também já passei e que eu estou passando. E eles não são muito diferentes. Eu acho que você vive no mesmo país que eu vivo, você tem as mesmas influências que eu tenho, você tem a mesma mídia enchendo a tua cabeça, você tem os mesmos atores e escritores tentando colocar, você vai nas mesmas escolas que eu vou, ou você tem os teus filhos nas mesmas escolas que eu tive, meu filho, é a mesma mentalidade. Glória a Deus, tem escolas cristãs mudando totalmente a história, né? Eu conversei hoje com um irmão lá que contou uma história. Em Curitiba tem uma igreja, uma escola, onde a diretora fez uma reunião com os professores para começar o ano e disse, nessa escola, aluno e professores têm a liberdade de trazer a Bíblia para dentro dessa escola. Aqui nessa escola, alunos e professores podem orar uns pelos outros nos corredores, nos momentos em que eles estiverem fora da aula, eles podem exercer a sua fé aqui dentro. E eu disse, Jesus, o mundo está mudando. Mas isso é pessoas que vão para a presença de Deus e recebem a radiação do divino. Amém. Então eu quero te dizer que você, homem, que está lutando com aquele pecadinho, você, mulher, que está cuidando com alguma coisa, você diz assim, mas está tão difícil de vencer isso, tão difícil de vencer isso. Eu quero te dizer uma coisa, hoje eu tenho entendido isso. Quanto mais você buscar a radiação de Deus, quanto mais você buscar a radiação da palavroterapia, quanto mais você buscar a radiação do lugar secreto, mais fácil vai ser você vencer essas doenças que o pecado traz sobre a nossa vida.
Pessoas estão lutando contra pornografia e outros pecados. Pessoas estão lutando com prazeres. Outros estão lutando. Eu tenho acompanhado, amados, no ministério. De repente você chega e um casal vem e alguém do casal diz: não sei, o amor acabou. Sabe o que é isso? Falta de secretoterapia na presença de Deus, falta de comunhão com a palavra, falta de estar cheio da palavra. Quando a gente come a palavra, você ouve a palavra, você tem que falar a palavra. Quando você fala a palavra, você enche teu coração com a palavra. Quando você enche teu coração, a tua boca fala do que teu coração está cheio, então você fala a palavra. E quando você fala a palavra, você enche o teu coração da palavra. Amém. E esse é um tratamento intensivo de Deus. Ele não pode ser assim: um dia eu li a palavra e daí passei umas semanas sem ter comunhão com a palavra. Aí um dia eu fui no culto e naquele domingo o pastor pregou, eu até gostei da mensagem dele. No outro domingo eu não tinha gostado. E daí a palavra não faz nada em você e você não está sendo influenciado pela palavra de Deus. Ela não está tendo o poder de fazer o tratamento que ela precisa fazer em você. Veja, abra comigo lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4. Nós vamos acompanhar alguns textos bíblicos e nós vamos meditar na palavra hoje. E por que eu estou falando isso? Porque, pastor, não é culto de missões? É culto de missões. Mas eu quero te dizer uma coisa: só uma igreja curada, restaurada, só uma igreja cheia da palavra vai influenciar o mundo lá fora. Ontem eu estava lá no Descende e vários pastores falaram lá, mas o pastor que mais me impactou, entre pastores assim que estiveram lá, foi o nosso pastor, foi o pastor local, foi o pastor Silas Malafaia, o pastor mais polêmico para alguns. Eu não gosto dele porque ele grita. Eu não gosto, irmão, pare de deixar defeito nele, ouça o que ele fala. Se ele está gritando muito, baixa o volume da televisão, irmão. Você resolve o problema de volume, mas não deixe de ouvir a palavra. E ele falou algo interessante: muçulmanos saem dos seus países e vão para a Europa estudar, e voltam e fazem muçulmanos lá na universidade, e ganham pessoas para aquela fé deles, e voltam para o país deles, e nada influenciou a crença deles. Mas um aluno, filho de crente, nem precisa ir estudar na Europa, ele sai de casa, vai para o ensino médio, e a fé dele começa a ser abalada. E se ele entra na universidade, ele se desvia. O que está acontecendo com a igreja? Ela está se deteriorando dentro de si, porque ela esqueceu do melhor remédio que está sendo apresentado. É a presença de Deus, é a leitura da palavra, é a sede e a fome pela palavra, é comer a palavra. Eu não vou te perguntar quando foi a última vez que você pegou a Bíblia e leu seriamente, porque você está fazendo um plano de leitura, e eu espero que você esteja seguindo esse plano de leitura. E eu tenho certeza que quem está seguindo esse plano de leitura está brotando coisas dentro do seu coração, sua mente está sendo renovada pela palavra. Está escrito lá em Romanos 12, 2, que não devemos nos conformar com o mundo, mas renovar a nossa mente. Sabe quando isso acontece? Quando você entra num processo de radiação divina. Tenha coragem de ficar aos pés do Senhor. Sabe, tem dias que eu vou lá e eu leio a palavra, e eu leio vários livros, e é engraçado que os livros conversam realmente. Eu estou lendo um do Bob Sorge, um do Robert Morris, um do Wayne Cordeiro, e um do irmão Juvenal, que é lá da aba, lá de Blumenau. Reflexão. Eu ganhei o livro dele e disse: Senhor, a melhor maneira de honrar ao Juvenal é lendo o livro dele. E eu estou lendo o livro dele. E é interessante que eu estou lendo coisas que o pastor Bob Sorge escreve, e depois eu leio alguma coisa sobre Robert Morris. Robert está falando sobre finanças e o Sorge está falando sobre lugar secreto, e eles se complementam, e eu estou ouvindo, e daí eu pego a minha leitura diária, e a leitura vai sobre como deve ser feita a oferta e por que devem ser feitas ofertas lá em Levítico. E eu digo: puxa,
eles estão conversando. Diz: Senhor, que maravilhoso, nós estamos tomando um café juntos. Dá a impressão que eles estão sentados na minha mesa do café e eu estou conversando com eles algum assunto a respeito do reino de Deus. E eu tenho crescido com isso. E eu quero te despertar para viver esse tipo de experiência. Mas deixa eu falar algo para você lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Ele é um versículo bem curto, mas ele é um versículo curto e grosso. Bate! Ele diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. O que quer dizer isso? Quer dizer, na luta contra o pecado, vocês têm desistido de lutar muito facilmente. Na luta contra o pecado, na luta contra vencer o mal, vocês têm desistido antes de vencê-lo. Sabe, é como aquele lutador que vai batendo, e o cara sofreu um knockdown, e ele pensa, vai bater de novo, bate o sinal de que acabou o round, e o cara se recupera e volta para o segundo round. E daí ele bateu tanto, ele cansou de bater, e de repente o cara dá um soco nele, ele cai e perde a luta. É mais ou menos isso que está acontecendo com os cristãos hoje. Eles lutam e desistem. Sabe, eu estava olhando sobre a proposta do IBGE, agora estamos chegando, segundo eles, estão já profetizando, né? A Folha de São Paulo já deu 31, alguma coisa de % de cristãos. Isso traduzido em números de pessoas, vai dar quase 80 milhões de brasileiros crentes. Amém. A igreja cresce, só que daí, quando você vê a última estatística, dizia que tinha 40 milhões de cristãos e tinha 40 milhões de desviados. Como nós somos bons para produzir desviados? Significa de cada pessoa que a gente ganha para Jesus, cada 2 pessoas, uma a gente consegue consolidar e a outra a gente consegue perder. Isso me perturba, eu não sei você, mas eu tenho um chamado. Estou te desafiando a assistir, chamado A Essência da Igreja. Me perturba saber de que há muitas pessoas que vieram, passaram pela igreja, se disseram cristãos e hoje elas estão desviadas e elas falam mal da igreja e elas fazem piada. Um deles tem um programa de televisão, chama-se Danilo Gentili, ele disse: eu já fui crente. Me apavora de saber que aquele homem que fala tanta asneira já foi um cristão. E hoje, em vez de pregar a palavra, em vez de anunciar aquilo que traz vida para as pessoas, ele enche a vida das pessoas de morte, de gracejos, de piadas, de palavras que não edificam, palavras que matam, que fazem. Quando ele entrevista um pastor, ele tenta ridicularizar aquele pastor. Porque ele perdeu a essência. Porque eu creio que na luta contra o pecado, ele não resistiu até o sangue. Sabe, na luta contra o pecado, poucos de nós conseguiu ir resistindo o pecado até cair prostrado aos pés da cruz e sentir a gota do sangue de Jesus caindo na sua cabeça. Poucos se dedicaram a isso. Foram tão intensos de dizer: Senhor, até senti o cheiro do sangue correndo na cruz do Calvário. Porque nem é o teu sangue, é o sangue dele. Aquela canção tão linda aqui que a gente cantou hoje, Lama Sabachthani. Deus meu, Deus meu. Olha, nesse processo da vida cristã, nesse processo de novo nascimento, no processo de uma vida com Deus, existe arrependimento. Amado, não existe como você ir para o céu sem arrependimento. Se você não se... Hoje tem uma onda por aí dizendo assim: não, Deus é Pai, Deus é amor, Deus não vai condenar ninguém. Isso é um evangelho mentiroso. A base do seu trono é misericórdia, sim. Mas quem diz não quero, ele não obriga.
João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas no 18 ele diz: aquele, porém, que não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Amado, isso é evangelho. Evangelho é: sem Cristo você não vai a lugar nenhum. Então busca a presença de Cristo, porque é a presença de Cristo, a graça de Cristo, o poder de Deus, estar cheio da sua glória, é que vai fazer você ser a igreja que Jesus espera que eu e você sejamos. Ele não está esperando que você seja um membro legal que vem aqui nos domingos de vez em quando. Ele quer que você seja igreja quando você está dormindo, quando você acorda, quando você toma café com seu marido, com sua esposa, quando você prepara seu filho para a escola, quando você fala com seu filho, quando você educa seu filho, quando você abastece no posto de gasolina, quando você come no restaurante, quando você vai no supermercado. Ele quer que você seja igreja todo o tempo. Amém. Não é para ser igreja quando a gente vem, não é para vir na igreja, é para ser igreja. Precisa de arrependimento, precisa de renúncia de padrões antigos, deixando a vã maneira de viver que herdamos dos nossos pais. Meu pai era um cara maravilhoso, mas eu preciso renunciar ao que eu recebi dele, até aquilo que parece ser bom eu deixo aos pés da cruz, porque eu quero o que Deus tem para mim. Amém. Esse estar na presença de Deus às vezes nos leva a ficar lá em silêncio, amados. Você não tem o que orar, você não tem palavra, mas não saia da presença dele. Espere. Diz: Senhor, eu sei que tu estás aqui, porque você disse que se eu te buscar de todo o meu coração, eu vou te encontrar. Eu estou te buscando, eu nem sei o que dizer hoje de manhã, mas se eu estou aqui na tua presença, eu quero você, eu preciso de você. Você tem que renunciar até aquilo que é bom, amado. É tudo deixarei. Eu gosto daquela canção diz: tudo deixarei. É tudo. Jesus quer o teu tudo, Ele te quer inteiro. Ele se entregou por inteiro. Ele foi até a morte da cruz. Ele se fez pecado por mim e por você. Ele deixou o pecado separar Ele do Pai. Eu já falei aqui numa outra vez que eu estive aqui, eu aprendi isso. É tão maravilhoso você compreender e você conhecer a verdade de Deus. Observe, Jesus não estava dizendo assim lá no jardim: Pai, se possível passa de mim esse cálice, como quem dissesse assim: eu não quero passar pela cruz. Não, ele não tinha problema com a cruz. Ele disse em João 12, 27, se não me engano, 25 ou 27, ele diz: a minha alma está angustiada, mas o que dizer dessa hora, se para essa hora vim? Eu estou preparado para morrer. Várias vezes ele falou para os seus discípulos: o Filho do Homem há de padecer, mas ao terceiro dia. E eles não entendiam o que ele dizia: ao terceiro dia ele há de ressuscitar. E eles falavam, diziam: o que será que ele está falando? E não entendiam o que ele estava falando, mas ele sabia que ele ia passar por esse processo. Então por que ele disse: Pai, se possível passa de mim esse cálice? É porque quando ele gritou: Lama, lama, sabachthani, Eli, 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 lama, sabachthani, ele estava dizendo: Deus é Pai, Deus é amor, Ele não vai condenar ninguém. Não é verdade? Tem uma parábola das bodas do filho do rei. E nessa parábola vem o pai, o rei vem e entra na sala, nessas bodas. E ele acha um homem sem vestes nupciais. Ele diz: ué, como é que você está aqui nesse casamento se você não veio com as vestes nupciais? É como se, o que essa parábola está querendo ensinar é assim: como que você entrou aqui sem lavar as tuas vestes no sangue do Cordeiro? Como que você vem para a comunhão das bodas do meu filho se você não passou pelo processo de santificação? Sabe o que esse rei falou? Chamou seus servos e se lancem nas trevas exteriores, aonde há fogo e ranger de dentes. Inferno. Aliás, o lago de fogo é onde o inferno será lançado. A besta. Por isso que eu digo, ele é besta mesmo. Vai preferir ir para o inferno, não quer se converter, não quer crer, e ele não vai crer. E eu acho que tem muitas bestas por aí que não creem.
Quando Deus corrigiu isso, trouxe Jesus na cruz. Jesus morreu por mim e por você. A Bíblia diz em Hebreus que Ele abriu, olha só, Hebreus 10, 19. Deus está te convidando. Ele quer falar muitas coisas com você. Ele quer te encher da presença dEle. Ele quer te encher da glória dEle. Ele quer que você seja o condutor da palavra viva dEle. Ele te chamou e te escolheu para isso. É o plano dEle. Olha só. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão de esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Jesus está dizendo para você e para mim: você pode entrar e não vai morrer, porque Jesus morreu no teu lugar. Sabe, Paulo teve uma experiência com Deus. Ele disse: Senhor, eu estou te servindo, você me chamou, eu quero fazer as coisas, eu nem sou um cara que vive pecando, nem estou fazendo errado, me dediquei, nem quis ter mais mulher, eu me dediquei só para você, eu vivo só para você, mas em toda cidade que eu chego, apanho na cara, tem um espinho na minha carne, Deus, eu evangelizo, curo uma pessoa, no outro dia estou lá na cadeia, todo surrado, todo cheio de bofetão. Aí tu me livra, eu vou para outra cidade, daí lá me batem de novo. E se você ler 2 Coríntios 11, você vai ver uma lista de sofrimentos de Paulo. E ele vai falando com Deus, e a terceira vez que ele orou, ele disse: Deus, que difícil que é te servir, é muito ruim. Deus disse para ele assim: Paulo, minha graça te basta. Você entra na presença desses caras, esses caras batem em você, mas você tem um segredo que eles não têm: você entra na minha presença e vive. Você entra no Santo dos Santos e vive, você não morre. Deus está dizendo para nós nessa noite: nós somos essa igreja que entra no Santo dos Santos. Nós somos a igreja que vai para o lugar santo e não morre. Mas escuta, se o homem entra com pecado na presença de Deus, ele morre. O que está acontecendo agora que a gente entra em Cristo? Quando a gente entra em Cristo, por causa de Cristo, não morremos. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa dessa noite. Quando você entra no teu lugar secreto, na presença de Deus, quando você vai e obedece essa parte aqui que está dizendo que nós devemos entrar no santuário. Sabe o que é entrar no santuário de Deus hoje? É ir para o lugar secreto e entrar na presença de Deus em oração, entrar na presença de Deus em espírito, é buscar o Senhor, mas você não morre. Uau, que segredo é esse, pastor? Lá em Hebreus 4 diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque entendeu e viveu todas as nossas tentações, mas não pecou. Por isso ele venceu por nós, e ele nos deu o direito de entrarmos na sala do trono, que tem sua base na misericórdia, e acharmos misericórdia em ocasião oportuna. Por que não morremos agora, se estamos em Cristo? E por que devemos então buscar mais a presença de Deus? Porque o pecado morre. Você não entendeu o que eu falei? Por que Jesus quer tanto que a igreja volte a ter comunhão, que todo crente tenha aquele momento de oração? Sabe, eu sei, você vai fazer, eu fiz isso, dobra o joelho, e parece que secam as palavras. Aí você diz: mas pastor, não tem nem palavra, o que eu vou fazer, orar lá? Não faça nada, gema, comece a chorar, diga: Senhor, eu não tenho palavras, sabe?
Aí os teus gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo transforma em oração e leva na presença de Deus. Mas Ele te quer lá, sabe por quê? Porque quando a gente entra no Santo dos Santos, quando a gente entra no santuário do Senhor, quando a gente vai para a presença de Deus, quando a gente deixa tudo por Deus, o pecado entra no tratamento da radiação. Você não morre mais, porque Cristo morreu por você. Mas o pecado na sua vida morre, porque ele não pode permanecer no lugar santo. Esse é o processo da santificação que nós precisamos ter em nossas vidas. O que eu estou te falando aqui essa noite é uma experiência que eu tive e que eu achei base na Bíblia. Amado, tudo que eu pregar aqui, procure na Bíblia. Se não tiver base bíblica, me procure e diga: pastor, você pregou uma coisa que não tem base bíblica. Eu tenho muito temor com relação à base bíblica. Se não tem base bíblica, não dá para pregar. Porque se não tem base bíblica, é coisa da minha cabeça, é a minha mente, é a minha carne. E quando eu entrar no lugar secreto, isso vai morrer. Mas se vem da graça de Deus, se vem uma palavra viva, quando nós entrarmos na presença de Deus, isso vai nos vivificar. Isso vai nos sarar. O Salmo 107:20 diz que Ele enviou sobre eles. Olha, abra lá comigo. Salmo 107:20. Diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Está falando aqui de que Ele enviou Jesus, sua palavra, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. O Verbo é a palavra é Jesus. Jesus estava com Deus, Jesus é Deus. E Jesus é a palavra que veio sobre nós e trouxe cura do pecado. Quanto mais Jesus eu tenho, menos lugar na minha vida tem o pecado. Quanto mais longe de Jesus eu estou, mais lugar o pecado tem na minha vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estava vendo um testemunho de um menino não, já é um homem, né? Acho que deve estar perto dos 40. O nome dele é engraçado para brasileiro, porque ele é marroquino, chama-se Merdi. E ele era filho do principal líder religioso do Marrocos, muçulmano. E esse pai mandou ele estudar e se formar. E o professor dele, do Islã, disse: você vai comparar, fazer um estudo, o teu TCC vai ser uma comparação entre a Bíblia e o Corão. E esse professor foi com ele numa biblioteca, chaves, e tirou de lá um livro bem fininho e deu para ele, como se fosse a Bíblia. Era só o Evangelho de Lucas. Ele até pensou, ele diz no livro dele, eu li o livro dele agora em janeiro, o testemunho dele. O nome do livro é Agora Vejo. E ele começou a ler crendo que ele estava com toda a Bíblia na mão dele. Só que ele lia o Corão e aquilo não trazia nada para ele. Ele lia aquele Evangelho de Lucas e aquilo enchia a vida dele, ao ponto de ele pensar assim: logo eu vou ter que devolver, porque o muçulmano, se for encontrado carregando a Bíblia na mão, ele pode ser condenado. Ele disse: eu não vou poder ficar muito tempo com esse livro. Então ele decorou o Evangelho de Lucas. Pensa comigo, quantos versículos nós sabemos de cor? Pastor Edmeia Williams, muitos aqui conhecem. Ela morou no Iraque. O esposo dela era engenheiro da Petrobras e ele morou no Iraque. E ela morou lá. E alguém deu uma Bíblia de presente para ela. E ela começou a ler aquela Bíblia. Só que ele era contra a Bíblia. Ela estava num país onde era perigoso ter uma Bíblia. Então, ela tinha que ter a Bíblia em casa. Quando o marido vinha, como ele não gostava de cozinha, ela embrulhava em jornal, fazia de conta que era um pedaço de carne e enfiava dentro do freezer. Só que daí ele passava uma semana em casa, e uma semana começou a ser muito distante. A palavra de Deus ficava muito distante do coração dela.
Então, o que ela fazia? Quando o marido estava fora, ela decorava a Bíblia. Para quando ele estivesse presente, ela botar a Bíblia no freezer. Mas quando ele dormia à noite, ela podia falar a Bíblia. Porque há um segredo, a fé vem pelo ouvir. A confissão enche o teu coração. O teu coração cheio faz você confessar. A tua confissão enche o teu coração. E ela descobriu esse segredo. E hoje nós estamos falando desse segredo. Quanto mais você se enche da palavra, você começa a ficar vitaminado. E quer saber de uma coisa? Você está debaixo da graça. Você não precisa resistir o pecado, porque o pecado morre quando você chega com Jesus naquele lugar. O pecado não resiste. A semente do pecado não pode ficar na vida de um crente santo. Uau, o que está acontecendo com a igreja? Se quando nós vamos lá para fora, nossos filhos vão para a universidade e se desviam, é porque nós não estamos preparando nossos filhos como a Bíblia diz que nós devemos de ser. Nós não estamos sendo os crentes que a Bíblia diz que nós devemos de ser. Então, amados, a única coisa que nos resta é nos humilharmos e dizer: Senhor, aonde nós erramos? Nós queremos voltar às primeiras obras. Nós queremos deixar o errado. Nós queremos voltar para o certo. Olha o que diz o livro de Oséias, capítulo 5. Vai comigo, para nós encerrarmos, né? É perigoso, a gente vai falando que vai encerrar, nunca termina, mas misericórdia, Senhor. Mas não posso deixar de falar isso. Sou obrigado a falar isso com você. Oséias, capítulo 5. Veja o último versículo do capítulo 5. Veja o que diz. Deus falando para o povo, ele diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Deus está falando que essa perturbação que a tua alma tem, como é que eu vou explicar para você? Essa insatisfação com quem eu sou em Cristo, vem de Deus. Porque Deus não quer você como um cristão medíocre. Deus quer você como um cristão cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio da vontade de Deus. Deus não te quer como um cara religioso. Deus te quer como um homem que Ele usa, como uma mulher que Ele usa. Um crente que entra num lugar e que, se existe uma piada suja, a pessoa não consegue continuar. Ela fica vermelha, ela fica sem jeito. Aí ela pensa no primeiro instante: é ruim esses crentes chegarem aqui. A gente não tem liberdade quando eles chegam. E é bem o contrário. Quando a gente chega, a libertação deles chegou. Porque eles não precisam mais viver na sujeira, comendo aquelas palavras de porcaria, se enchendo de perversidades, de piadas esdrúxulas, enchendo o coração. Patifaria. Chegou a oportunidade de comer pão do céu. Amém. Não tenha vergonha de ser crente, não tenha medo de assumir, não tenha medo de dizer uma palavra de Deus. Contou uma piada suja, desculpa que você é crente, não tem problema. Enquanto você conta uma piada suja, eu tenho o direito de dizer um versículo. Então, riram da piada. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus amou vocês de tal maneira que Ele deu Jesus por vocês. Se você for do jeito que você está para a presença dEle, você vai morrer. Mas se Jesus entrar na sua vida, você vai para a presença dEle, e o pecado na sua vida vai morrer. Essa é a igreja missionária que o mundo está esperando lá fora. Eu e você, transformados pela radiação santa de Deus. Parece uma coisa difícil. Você diz assim: pastor, mas isso é difícil. Não é, irmãos. Não é difícil. É só uma troca de prioridades. É só uma busca de verdade. É só colocar o valor das coisas de Deus. Você pode dizer assim: eu não tenho tempo. Desliga a TV e vai orar. Ah, mas para mim é muito difícil. Para de estudar essas coisas vãs e lê a Bíblia. Eu faço um desafio para você. Na próxima vez que eu voltar, você vai dizer para o pastor: eu preciso dar um testemunho. Quando o pastor Haroldo voltar, você vai procurar ele, porque isso vai acontecer com você, eu creio nisso. Eu fui orar
Eu fui para o lugar secreto. E eu quero dizer para ele, quando ele vir ali, eu quero ser o primeiro a dar o testemunho de que o que a palavra de Deus diz é fiel. Amém. Eu vou para o lugar secreto e o Senhor tem me transformado num homem santo. Tenho vencido o pecado, tenho vencido as tribulações, tenho ficado de pé no meio das perseguições. Do meio da minha fraqueza, o Senhor levanta poder e força. Uau! Eu quero orar por você, fique de pé. Como dizia o pastor Luciano, fica de pé para parecer que está acabando. Quando eu fui para a presença de Deus, no primeiro dia, foi muito difícil, as horas não passavam, eu começava a ler e os meus olhos começavam a fechar, e eu estava lutando contra o sono, eu dobrei o joelho para orar e eu adormeci ajoelhado. Mas no outro dia, eu despertei às 5, e eu descobri uma coisa. Tem uma teimosia que é santa, que a Bíblia chama de perseverança. Eu disse, eu vou ler hoje de novo. Ontem eu não entendi o capítulo bíblico que eu estava lendo, porque eu estava com muito sono. Senhor, eu vou ler ele de novo. Mas Espírito Santo, eu preciso que Tu estejas comigo. Eu preciso da Tua presença. A presença dele começou a encher a minha vida. E eu comecei a olhar para as coisas desse mundo. E hoje eu posso começar a dizer assim, Senhor, eu não entendo como eu podia ser escravo disso. Porque Tu disseste na Tua palavra, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e eu vivia uma vida onde as coisas não tinham se feito novas. Dava a impressão que o evangelho não funcionava, mas é que eu não tinha descoberto uma coisa. Eu não estava mais nas trevas. Então eu não devia de ficar nas trevas, eu não devia de buscar as coisas das trevas. Eu não devia de ir para a Netflix, eu devia ir para a palavra. Então, eu comecei a entender, não, Deus não está falhando, Deus não é fraco. Ele continua poderoso, quem está nele é nova criatura, as coisas velhas passam mesmo. Tudo se faz novo. Porque eu persevero nele. Porque o meu prazer é estar na presença dele. Davi conhecia esse segredo, amados. Ele vivia no Velho Testamento. Ele disse, como uma corça suspira pelas correntes das águas no deserto, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Ah, como é bom estar na Tua presença. Eu me sinto saciado. Há um prazer em mim, Senhor, que as coisas do pecado não podem produzir. E a força do pecado começa a enfraquecer na minha vida. O apóstolo Paulo diz, ó morte, onde está o teu aguilhão? E a Bíblia diz que o aguilhão da morte é o pecado. E ele diz, ó morte, onde está o aguilhão? Onde está o pecado? Porque ele estava na presença de Deus, havia vida nele. A morte não operava mais nele, porque a vida de Cristo operava nele. Isso não era para o apóstolo Paulo, isso é para mim e para você. Você não precisa abrir, eu quero ler isso para você. Tem tantos textos que veio na minha cabeça agora para ler, mas eu só quero ler esse.
em Sião uma pedra angular, diz o Senhor, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e é pedra de tropeço para eles e rocha de ofensa para eles. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados, desobediência. Mas essa palavra vem para você e para mim essa noite. Ele diz assim: vocês porém, são geração eleita, diga, eu sou geração eleita. Sacerdócio real, diga, eu sou sacerdócio real. Nação santa, diga, eu sou nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, diga, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu pertenço a Deus. Eu tenho um propósito na minha vida, e o meu propósito é de proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, eu que não era povo, mas agora eu sou o povo de Deus. Antes, não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcancei misericórdia. Sabe, amados, eu e você fomos chamados para atravessar essas portas e entrar nesse mundo, e aonde nós passarmos, a glória de Deus vai com a gente. Presta atenção, a primeira impressão que as pessoas vão ter de você é o que a igreja tem sentido, uma rejeição. A tua presença aborrece, a tua presença inibe o pecado, a tua presença faz o pecado parecer sujeira, e as pessoas enxergam que é sujeira. Então, em vez de limpar a sujeira, primeiro elas pensam assim: mas eu estou sendo exposto com a minha sujeira. Apaga a tua luz. Mas você diz: não, a minha luz não. Lava a tua vida, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para aqueles que são salvos. Então tenha coragem, não deixe o mundo te intimidar, dizer assim: eu não gosto de você. Aí vocês ficam julgando a gente. Vocês dizem: não sou eu que te julgo, é a tua consciência. Mas se você deixar Jesus te lavar, você vai ser lavado da má consciência, vai poder entrar na presença de Deus, no santuário de Deus, e viver. Você não vai morrer quando você entrar na presença de Deus, porque você vai entrar através do véu da carne de Cristo. Só o pecado vai morrer na sua vida. E quando a gente começar a pregar esse Evangelho, amados, essa igreja vai ser muito pequena. Você diz assim: ah, pastor, para onde nós vamos? Ah, irmão, se não tiver onde ir, a gente faz culto na praça. E se chover? Olha, ontem eu estava lá no Descende, no meio da tarde, perto das 4 horas, São Paulo, terra da garoa, virou terra da trovoada. Começou a descer uma chuva forte. Tinha perto de 50 mil pessoas dentro daquele estádio. Uma boa parte deles, talvez uns 10 a 15 mil, estavam naquela arquibancada coberta. Aí não choveu na gente. Mas quem estava naquela arquibancada de cima, não tem cobertura no Morumbi, a chuva desceu sobre eles. Quem estava no campo, o campo foi coberto, e as pessoas estavam lá na frente daquele altar que foi improvisado lá, e a chuva descendo, e eles improvisando capas de chuva, e alguns nem capa de chuva queriam, estavam dançando na chuva. Um dos organizadores, um americano, ele veio e disse: olha, realmente eu quero dizer para vocês, Brasil, vocês são o povo de Deus. Em muitos
muitos lugares o povo teria fugido da chuva, mas vocês permaneceram, amados. Teve gente que chegou 8 horas da manhã e saiu depois das 11 da noite. E enfrentou sol na pinha, enfrentou chuva, enfrentou vento frio, enfrentou todos os tipos de coisa, cansaço, fome, sede. A minha esposa e a minha nora foram para a fila, passaram 1h30, ligaram para o meu filho e disseram assim: vem substituir a gente não aguenta mais para comprar 2 cachorro-quente. 1h30 na fila. A maior parte daquelas pessoas estava com fome e com sede, tinha acabado a água. A própria organização mandou vir um monte de água de um mercado lá e distribuiu, porque era necessário que aqueles jovens tomassem água para não desidratar. Mas como estavam lá, eles não desistiram. Eles disseram: nós temos sede de Deus. 60 mil pessoas representando a nossa nação com sede de Deus, no Morumbi, na Arena Palmeiras e lá no Mané Garrincha, em Brasília, lotados os estádios de gente com fome e com sede. Amados, eu acredito que Deus está realmente enviando um avivamento para nós. Eu acredito que você e eu estamos incomodados hoje. Eu não sei se você vai sair daqui e você vai dizer assim: eu não gostei da pregação desse pastor, muita coisa. Talvez você saia assim, não sei. Mas eu vou te dizer uma coisa: a minha oração é para que você saia daqui incomodado com quem você é. Assim como eu, que você saia daqui insatisfeito, dizendo para Deus: Deus, não chega, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais, Senhor. Eu leio na Tua palavra, estendiam as mãos, os enfermos ficavam curados. Senhor, não é Tu que estás errado, não é Tua palavra, sou eu quero queimar, Senhor, eu quero mais. Há um avivamento chegando, amado. Não se sinta triste por essa incomodação santa. Pelo contrário, acorde de manhã. Talvez você diga assim: pastor, eu não sou de acordar de manhã, eu gosto de ler à noite. Então faça o teu devocional à noite, leia à noite, a hora que você quiser. Eu sou vespertino, pastor, eu chego do meu trabalho às 4 e depois das 4 é que eu gosto. Faça às 4 da tarde, faça às 4 da manhã, faça no horário que você achar conveniente. Mas faça uma coisa: vá para a presença da radiação divina. Pega a palavra de Deus e comece a ler. Não entendeu? Leia de novo. Não entendeu? Leia de novo. Aquele moço, se Deus quiser, ele vai vir para cá para nós ouvirmos o testemunho dele. Quero fazer até uma rebentona assim, de pegar sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Talvez o culto daqui tenha que ser na segunda, não tem problema, mas ele vai vir contar o testemunho. A gente tem que usar essas coisas. Ele disse: eu não estou entendendo, mas essa tal de Bíblia produz algo em mim, ao ponto de ele, depois de uma viagem onde o pai dele disse: olha, eu não posso te responder, mas eu tenho um amigo em Londres que pode te responder essas coisas. Ele é cristão e ele vai te responder as coisas que você está com dúvida. Ele foi para Londres e era um pastor que recebeu ele. Quando a gente busca, Deus começa a preparar pessoas para pôr na nossa vida, amado. Quando ele voltou de Londres, ele ajoelhou no quarto dele com a Bíblia e o Corão e orou. E ele disse: Deus, um desses livros é a verdade e um desses livros é a mentira. Qual é o teu livro? E Deus se revelou na Bíblia para ele. Ele teve que fugir do Marrocos. E pasmem, né? Esse amigo de Londres disse: eu tenho um pastor no Brasil, vou ligar para ele. Para variar, o pastor do Brasil deixou ele no aeroporto. Não apareceu para buscar ele. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Desse bando de crente falso que tem aí no meio da igreja. Eu não quero ser produzido em Taiwan e vendido no Paraguai, amado. Eu quero ser produzido na presença de um Deus vivo e santo.
Eu quero ser original. Eu quero ser original. Senhor, nós somos a tua igreja. É culto de missões, Senhor, e é um culto em que nós queremos dizer, como Isaías: Senhor, nós sabemos, somos sinceros, temos no nosso meio pessoas com o lábio impuro. Temos pessoas no nosso meio hoje à noite, Senhor, com olhos impuros. Temos pessoas com coração impuro aqui. Temos pessoas com sentimentos impuros. Mas, Senhor, se Tu estás precisando de alguém na nossa fraqueza, hoje nós queremos nos ofertar no Teu altar. Toca-nos, Senhor. Vem com a Tua brasa viva. Toca os nossos lábios, toca os nossos olhos, toca os nossos corações, toca a nossa alma. Transforma-nos, Senhor. Usa-nos. Nós queremos nos dispor. Nós queremos ser a igreja missionária. Nós queremos ser a igreja que vai para a Tua presença e não morre, mas o pecado que havia em nós morre, para que a gente viva para Deus. Senhor, nós queremos nos ofertar hoje. Tua palavra diz que havia uma igreja, Paulo diz, que eles estavam em fraqueza, eles não eram ricos e nem tinham muito, mas eles sempre participaram de toda a oferta que foi pedida. Mas Paulo dá um testemunho deles e diz: e antes de darem as ofertas, eles mesmos se ofereceram no altar de Deus. Senhor, é isso que nós queremos fazer neste culto de missões. Nós queremos nos oferecer, Senhor. Nós contribuímos, nós amamos dar ofertas, nós somos uma igreja generosa, temos aprendido isso. Mas hoje, Senhor, nós queremos ser a oferta. Recebe, Senhor. Diga comigo assim: Senhor, recebe-me. Eu sou a oferta. Eu me entrego no teu altar. Eu sou teu. Aleluia. O Senhor recebeu a tua oferta. Diga para a pessoa que está do seu lado: o Senhor recebeu a tua oferta. Mas já que você está de pé, amanhã é um dia especial. Haverá festas nos céus amanhã. Amém. Comemorando a vida de uma mulher poderosa que tem na terra, que suporta um cara há 30 anos já. Mas um homem santo que suporta uma mulher 30 anos. E tudo isso acontece porque há um Deus santo que criou eles e suporta eles uma vida inteira. Há uma unção muito grande aqui hoje, amados. Preciso dizer isso para você. Deus falou, como é o nome dela? Alice. Deus falou para você hoje que Ele te deu uma unção como de um rio. Eu não sei tudo que Ele vai fazer contigo, mas uma coisa eu sei: eu vou ficar na expectativa das notícias. E um dia alguém vai dizer assim: sabe o que aconteceu lá? Foi a Alice. Eu disse: que o rio de Deus fez isso. Seja vejo uma glória tão grande de Deus na tua vida. Que engraçado. Eu não sei o teu passado, mas eu sei de uma coisa: eu posso ver o futuro que Deus preparou para você, cheio de glória, cheio de poder e de autoridade. Eu vejo um futuro para vocês dois. Anseios no coração de vocês. Só Deus sabe por que Ele teve que levar vocês para a montanha, né?
Sobe o monte, ele disse para Moisés, né? Mas eu sei que ele tem falado com vocês no secreto lá. E eu sei que o que ele tem falado, vocês dois às vezes pensam, não pode ser a gente. Eu, Senhor. E o Senhor está dizendo, o que eu tenho com vocês é muito especial. Amados, eu posso ver essa cidade recebendo uma unção aqui. E eu creio que essa unção, venham aqui em cima, por favor. Eu creio que essa unção que Deus, desde o momento que eu entrei, até a música que estava só no Data Show, havia um rio correndo aqui dentro. E eu pensei, tem duas coisas que eu posso fazer: ficar olhando e analisando. Eu até bati foto e filmei, tá? Mas eu podia escolher ficar fazendo só isso, ou eu podia me entregar para o rio. Eu disse, sabe de uma coisa? Eu quero o teu rio, Senhor. Eu quero. E eu estou muito edificado desde o primeiro momento, a primeira canção, as primeiras coisas, tudo que aconteceu aqui. A palavra, meu amado. Que palavra de Deus. Mas há uma unção que desce do Senhor sobre a vida de vocês. E ela é como um rio também. E essa unção é que desce sobre cada discípulo, cada pessoa, cada membro da igreja. Até sobre aquelas pessoas que nem estão sendo discipuladas. A unção de Deus, o amor de Deus é muito maior do que a nossa estratégia. Ele está descendo sobre você. Eu posso ver uma igreja poderosa se levantando, um exército se levantando. Uau! E o que eu desejo? A igreja ama vocês demais, mas além do presente que essa igreja tem e é para vocês, eu gostaria que a igreja estendesse a mão. Pai, desce nesse momento com esta unção poderosa. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor, sobre cada fibra, sobre cada célula, sobre cada osso, Senhor, cada medula, na alma e no espírito, desce essa unção, Senhor. Que ela penetre, Senhor, nos ossos. Que ela seja a diferença na vida dos teus servos. Que muitas vezes, Senhor, essa unção que tu estás dando para eles hoje freie os lábios deles e faça subir a revolução do rio para os lábios. E tu fales, como diz a tua palavra, vocês são meus embaixadores. É como se Deus falasse por intermédio de vocês. É isso que a Bíblia diz. É como se Deus falasse, agisse por intermédio de vocês. É isso que o Senhor está selando nesta noite, onde a igreja comemora junto com vocês 30 anos. Há uma unção descendo de maturidade. Foi aos 30 que Jesus foi para Caná e disse: que tenho contigo, mulher, o chamado e o propósito. Que nesse relacionamento de vocês, 30 anos, que o Senhor vem preparando vocês, que vocês têm crescido, que hoje seja o selo da maturidade ministerial também de vocês, do relacionamento de vocês seja o selo da maturidade. Talvez vocês estejam pensando, e eu tenho certeza, mas nós somos fracos. Mas é que o Senhor quer trazer a operação, porque vocês sabem, tanto quanto Ele sabe, que
se Ele não fizesse, nada aconteceria. E é por isso que Ele escolheu vocês, porque vocês sabem que vocês precisam dEle. Essa unção está vindo sobre vocês. Há uma palavra de sabedoria descendo sobre o coração de vocês. Há um discernimento apurado vindo sobre vocês. Vocês vão passar por lugares e vocês vão dizer: está acontecendo algo aqui. E vocês vão se levantar em oração e vocês vão destruir coisas que estão sendo feitas pelo inferno, porque o Senhor chamou vocês em Cristo Jesus para desfazer as obras do diabo, para implantar o reino de Deus, para levar a mensagem da vida. E junto com vocês, essa igreja se levanta hoje em poder. Vem dias, diz o Senhor, sobre o ministério de vocês, em que os que plantam seguirão aos que cegam. Isso quer dizer que nunca vai parar de se colher e nunca se vai parar de plantar. E há uma promessa que Deus fez. Ele disse: enquanto houver dia, e enquanto houver noite, enquanto houver verão, inverno, outono e primavera, enquanto houver estações, se plantará e se colherá na terra. Se preparem para um tempo de colheita, mas se preparem para um tempo de muita semeadura. Em nome de Jesus nós oramos como igreja e abençoamos vocês e declaramos que a vontade plena de Deus agora se faça, e nós como igreja recebemos do jorrar de Deus através de vocês, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tem um pequeno presente da igreja. Aleluia. Olha, se fosse eu ia dizer: tomara que seja uma máquina de café. Tô brincando. Amados, daqui a pouco vai terminar esse culto, mas o amor que Deus está derramando aqui jamais vai terminar. Eu estou vendo, irmã, tem tanto amor saindo dos teus olhos. Sibila, você não sabe o quanto Deus está presente. Ele quer que as pessoas sintam isso que você tem. Vocês dois vão levar muito amor para esta cidade. Se preparem para isso. As pessoas vão dizer: nossa, como eles são amorosos. O amor vai ser sentido. Tem coisas novas acontecendo. Eu não sei se eu fosse deixar o fluir profético aqui hoje, nós iríamos embora só na terça-feira de manhã. Mas eu vejo coisas, eu creio. Eu quero te dizer algo. Você teve uma impressão: Deus me deu tal coisa hoje à noite. Assuma, é verdade, Deus te deu sim. Amém. Não espere eu ter que profetizar ou alguém profetizar isso sobre você. Simplesmente creia: o Senhor trouxe algo sobre a sua vida nessa noite. Eu creio nisso, porque Ele veio aqui. E essa unção, você mesmo vai se admirar e dizer: Senhor, eu não acredito que fui eu que orei. Senhor, as pessoas estão recebendo algo de mim, tu estás me usando, e você vai ficar impactado com a sua própria vida e vai dizer: nossa, eu pensei que eu não era ninguém. Tem um moço aqui que diz: eu sou feio. Eu não sei quem é, mas Deus está falando para mim. Família se entristece com essa auto-rejeição. Ele diz: eu não sirvo para nada, eu não sei. Há expressões mais feias ainda. Deus está dizendo: eu fiz ele precioso demais para mim. Não se rejeite.
Aceite Deus. E você vai ver quantas coisas vão mudar na sua vida hoje. Que a graça de Deus esteja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Agradeço, Senhor, pelo privilégio tão maravilhoso de estar com os teus santos nessa noite. Encerrar o nosso culto. Temos uma cantina, ministério infantil, com todos os convidados a estar ali. Obrigado, Senhor, porque a tua fidelidade é de geração a geração. Obrigado, Senhor, porque tu quer nos usar. E que essa semana, Senhor, seja uma semana cheia de oportunidades para todos nós. De sermos luz, sermos sal. Sim, que tu nos abençoe, que tu nos guarde. Que tu faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que tu sobre nós, levando o teu rosto, nos dê a tua paz. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Dê um abraço ao seu lado. Dê um abraço que está atrás de você. E até o próximo culto. Em nome de Jesus.